Naca, o presidente Jair Bolsonaro, os ministros e também o presidente da Petrobras, todos eles tocaram bastante nessa tecla de que não vão interferir na política de preços da Petrobras, como aconteceu no passado, por exemplo, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Isso é algo que é bastante positivo do ponto de vista da economia, né? Porque trouxe prejuízos no passado. Sim, no passado, esse controlar de preços na Petrobras gerou um prejuízo bilionário à estatal, que no fim das contas acaba sendo da sociedade brasileira, já que é o Estado brasileiro o principal acionista da estatal. Essa fala do presidente Bolsonaro talvez tenha sido a mais importante de toda a entrevista coletiva para o mercado financeiro, porque isso deixou bem claro, da boca do presidente da República, que ele não pretende alterar a política de preços da estatal. É isso que está por trás da alta de quase 4% das ações da Petrobras. O mercado financeiro estava esperando essa fala, porque muita gente no mercado temia que, eventualmente, o presidente quisesse alterar a maneira com que, por exemplo, a Petrobras determina o preço. Hoje a Petrobras segue o preço internacional do petróleo e do dólar. Então, se o preço sobe no exterior, sobe aqui dentro também. Se o preço cai lá fora, cai aqui dentro. E nos últimos tempos não caiu, porque sistematicamente tem subido. Lá no começo da pandemia, se você lembrar, o preço dos combustíveis, do diesel, da gasolina, caiu bastante, porque o preço internacional do petróleo caiu. Agora, é importante lembrar de uma coisa: o governo sempre trata da política de preços dos combustíveis, e o próprio ministro Paulo Guedes, da Economia, mencionou lá atrás, na campanha, no comecinho do governo, que com a alteração regulatória dos tributos seria possível, por exemplo, reduzir o preço do botijão de gás, do gás de cozinha, pela metade. Na época, o botijão estava mais ou menos R$70. Isso levaria para 35. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Atualmente, o gás de cozinha custa, na média, mais de R$100 no Brasil. Então, não é algo fácil de se prometer. E nessa entrevista não foi prometido uma queda do preço dos combustíveis, o que mostra, de fato, uma responsabilidade do ponto de vista da política de preços da Petrobras. Se tem essa influência do mercado internacional, tem imposto aqui também, tanto imposto federal quanto imposto estadual. O ICMS, que é estadual, qual foi a proposta ali do governo que está sendo estudado? Que ele seja pago não na bomba, como é hoje, quando a gente abastece na hora de colocar a gasolina no nosso carro, mas sim lá na refinaria. Olha só o que disse o presidente. Nós pretendemos ultimar um estudo e, caso seja viável, seja juridicamente possível, nós apresentaremos ainda na próxima semana, fazendo com que o ICMS venha incidir sobre o preço do combustível nas refinarias, ou um valor fixo para o álcool, a gasolina e o diesel. E quem vai definir esse percentual ou esse valor fixo serão as respectivas assembleias legislativas. Bom, cobrar o preço do ICMS nas refinarias vai acalmar os ânimos dos caminhoneiros, na sua avaliação, Naca? A sensação é que, na prática, se não houver uma mudança de alíquota, não muda nada. Você deixa de cobrar, voltando ao exemplo do restaurante, você deixa de cobrar na hora em que você fecha a conta, que é ali no posto de gasolina, na bomba, e passa a cobrar, talvez, na saída do prato da cozinha. O que importa é a alíquota, é o quanto você cobra desse tributo. Um economista com quem eu estava trocando mensagens aqui fez uma observação importante. No atual cenário de alta do preço do petróleo, estados tendem a perder a arrecadação com essa alíquota fixa, com valor fixo cobrado por litro. Já nos momentos em que o preço cai, isso tende a favorecer os estados, já que o preço cai, mas não necessariamente é atualizado imediatamente o valor do ICMS. Então, neste momento, talvez haja alguma reação negativa sobre isso. Se fizer a conta na ponta do lápis, estados podem perder alguma coisa, já que o preço do petróleo está subindo. Inclusive, até porque esse imposto aí, gente, o ICMS, ele corresponde hoje a 80% de tudo que arrecada os estados. Então, o foco agora também é uma negociação política para saber como que os governadores vão lidar com isso. Você viu o presidente Jair Bolsonaro sugerindo que, se for um preço fixo ali do ICMS sobre o litro do combustível, esse preço tem que ser determinado pelos deputados estaduais. Então, é mais um componente de negociação político em toda essa história.
Bom, e ainda nessa entrevista coletiva, o presidente Jair Bolsonaro falou que o governo tenta reduzir impostos federais cobrados nos combustíveis. Vale lembrar que o preço dos combustíveis nas refinarias é 1 e na bomba é mais do que o dobro desse praticado na refinaria. O que o governo federal busca fazer e vai buscar fazer está cada vez mais com possíveis soluções à sua frente. Reduzir os impostos federais em cima do combustível. Quanto aos governadores, essa política é própria deles. Nós não interferimos também, nem buscamos interferir, afinal de contas, não é competência nossa. Inclusive de imposto estadual, NAC. Então a gente tem a CID e PIS e a COFINS. Então o presidente falava ali da PIS-COFINS, até a possibilidade de redução dela nesse momento. Sim, hoje é um valor de 0,33 centavos, de 0,33 real por litro e de fato o governo poderia eventualmente abrir mão dessa arrecadação. Mas a lei de responsabilidade fiscal prevê que se o governo abrir mão de uma arrecadação, perder um tributo, ele precisa compensar. E aí de onde viria essa compensação? Em Brasília, você ouve com alguma frequência a possibilidade, por exemplo, de uma alteração, um aumento do tributo cobrado em veículos para PCD, para pessoas com deficiência, principalmente os veículos mais caros. Há uma verdadeira febre na indústria automobilística hoje de venda de carros de 50, 60 mil reais para motoristas PCD e que tem um abatimento de impostos importante. Talvez o governo cobre um pouco mais de imposto ali, mas é isso, o cobertor é curto, então você precisa tirar de um lado e cobrir do outro. São impostos que, engraçado a gente falar disso nesse momento, porque a gente tem reforma tributária aí que foi prometida ontem até outubro. Poderia esperar para colocar nesse pacote? Poderia, mas é a urgência que demanda isso. As estradas reclamam todos os dias, né? Não daria para o mesmo calendário, não seria o mesmo calendário, definitivamente.